Olá, boa tarde. Eu sou a Caroline Povoleri e você confere comigo as principais notícias nacionais e internacionais desta quinta-feira, dia 14 de dezembro. A inflação da alimentação em casa subiu mais que a refeição na rua pela primeira vez em 5 meses. O avanço foi estimulado pelo aumento no preço de alimentos, como a cebola, o alface e o morango. As altas temperaturas, junto com o maior volume de chuvas, estão entre os fatores que levaram a esse cenário, até então atípico. O preço dos alimentos consumidos em domicílio subiu 0,75% no mês de novembro e superou pela primeira vez desde abril a inflação da refeição feita fora de casa, de 0,32%. A elevação no mês foi encabeçada pelo salto de 26,59% no preço da cebola. Também contribuíram para a alta as variações de valores como da alface, do morango, da batata inglesa e do azeite de oliva. Esses aumentos foram determinantes para o avanço de 0,63% do grupo de alimentação, alta superior apresentada no mês anterior, quando a variação do grupo de despesas ficou positiva após 4 meses seguidos de deflação. Os dados apresentados no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do IBGE também mostraram que a elevação dos valores em novembro atingiu 58% dos produtos alimentícios da cesta de consumo da pesquisa. O clima foi apontado como principal responsável pelo cenário. As temperaturas mais altas e o maior volume de chuvas em diversas regiões do país são fatores que influenciam a colheita de alimentos. Já a refeição fora do domicílio apresentou uma desaceleração em novembro, com o encarecimento de refeições e de lanches. Mesmo com a maior valorização mensal da alimentação em domicílio, o preço dos alimentos consumidos dentro de casa apresenta deflação de 1,14% no acumulado dos últimos 12 meses. No mesmo período, a refeição na rua tem alta de 5,28%. O trabalhador que deseja se aposentar em 2024 precisa ficar atento às regras previstas na reforma da Previdência, que afetam, entre outros aspectos, o aumento da idade mínima e do tempo de contribuição. A reforma da Previdência determinou idade mínima para pedir a aposentadoria para 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Alterou também o tempo de contribuição. 30 anos para elas e 35 anos para eles. Só que essas regras só valem para quem começou a trabalhar depois que a reforma foi aprovada em 2019. Para quem entrou no mercado de trabalho antes disso, valem as regras de transição, com alteração aí gradativa do tempo de contribuição e idade mínima para se aposentar. Quem explica como tudo isso funciona é um especialista com quem eu conversei. Acompanhe. Com a emenda constitucional 103, que houve a reforma da Previdência em 2019, em 2024 terão novas regras de transição. Essas novas regras são o aumento da idade mínima, que são de 6 e 6 meses, o tempo de contribuição e a pontuação. A pontuação agora será de 101 pontos para os homens e 91 pontos para as mulheres. Essa pontuação é dividida entre a idade e o tempo de contribuição. Os homens precisarão ter 40 anos de contribuição e 61 anos de idade para a aposentadoria. Já as mulheres, será 60 anos de idade e 31 anos de contribuição ao INSS. Os cálculos dos benefícios não serão afetados, apenas as regras para a concessão da aposentadoria que são alteradas no ano de 2024. Assim, os brasileiros devem procurar para fazer um planejamento para a aposentadoria, para se encaixar na regra mais vantajosa, com a busca do melhor benefício para o INSS. É isso aí. A gente lembra aqui que a reforma da Previdência visa reduzir o desequilíbrio entre os valores das contribuições e dos pagamentos das aposentadorias, exigindo que os trabalhadores contribuam por mais tempo e, portanto, se aposentem mais tarde. E agora, nos destaques internacionais, o Banco Central dos Estados Unidos manteve os juros inalterados em uma decisão comunicada ontem. Além disso, a autoridade monetária antecipou cortes das taxas em 2024. Os
Os juros na maior economia do mundo, os Estados Unidos, estão na faixa de 5,25% a 5,50%. Essa decisão já era esperada por analistas. O que o mercado gostou foi a indicação de cortes de juros para o ano que vem. O Banco Central americano espera reduzi-los a 4,6% em 2024, em função do enfraquecimento da atividade econômica. Os indicadores recentes sugerem uma moderação do crescimento da atividade econômica desde o terceiro trimestre, de acordo com o Comitê de Política Monetária. Segundo o comunicado, a inflação cedeu no último ano, mas permanece elevada. A inflação nos Estados Unidos deve diminuir um pouco mais rapidamente do que o esperado, chegando a 2,4% no fim de 2024. Mas a meta de 2% ao ano será alcançada apenas em 2026. No Brasil, por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, o Copom, reduziu a taxa Selic, juros básico da economia, em 0,5 ponto percentual para 11,75% ao ano. Essa decisão era esperada pelos analistas do mercado. O comitê informou que continuará a promover novos cortes de 0,5 ponto nas próximas reuniões, mas não detalhou quando vai parar de reduzir a taxa Selic. O Banco Central sinalizou que o momento dependerá do comportamento da inflação no primeiro semestre de 2024. Sem qualquer perspectiva para o fim do impasse, a Venezuela e a Guiana se reúnem hoje sob a mediação do Brasil. Com uma ameaça de invasão e na iminência de um conflito armado na fronteira com o Brasil, os líderes dos dois países, Nicolás Maduro, da Venezuela, e Irfan Ali, da Guiana, vão ficar frente a frente em uma reunião bilateral em São Vicente e Granadinas. O Brasil participa como observador e enviou o ministro das Relações Internacionais, Celso Amorim. A possibilidade de um diálogo entre as partes surgiu após uma conversa do presidente Lula com Maduro, que falou sobre a necessidade de diálogo. A Guiana disse que não quer tratar da disputa pelo território de Essequibo. E Venezuela afirmou que vai insistir na tese de direito legítimo sobre o território. E o Produto Interno Bruto da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, cresceu 0,7% no terceiro trimestre, na comparação com o anterior. Mas numa projeção mais a longo prazo, as perspectivas de crescimento caem quase pela metade nas principais economias. De acordo com a OCDE, o desempenho dos países do G20 foi misto no terceiro trimestre. Houve fortalecimento da economia na China e nos Estados Unidos e também na economia do México, enquanto na Itália ocorreu crescimento de 0,1% após uma contração de 0,4% no segundo trimestre. Por outro lado, o quadro piorou em outros países do grupo, como na Arábia Saudita, Turquia, Japão, Canadá, África do Sul, França e também na Alemanha. O PIB do Brasil também desacelerou, ao passo que na Austrália, na Índia, Indonésia, no Reino Unido e também na União Europeia, a perda de fôlego foi mais marginal. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o PIB do G20 cresceu 2,9% no terceiro trimestre, após avanço de 3,6% no segundo trimestre. Em uma projeção mais a longo prazo, a organização alerta para a necessidade de impostos mais altos como forma de frear dívidas, já que o crescimento nas economias desenvolvidas e nas de mercados emergentes tem chances de cair quase pela metade nas próximas décadas. Mesmo diante de pressões pela aceleração da mudança para uma energia mais limpa, sistemas eficazes de precificação do carbono, por exemplo, podem gerar receitas importantes para alguns governos. E essa edição fica por aqui, mas logo mais a Maria Elice Dias volta às 16 horas com mais notícias do Brasil e do mundo. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você. Tchau, tchau.